Muito bem, irmãos. Nós vamos, hoje eu vou acompanhar com os irmãos aqui. Nós vamos ler Efésios 4:1, né, que é o texto que nós vamos estar meditando nesta noite. Eu tenho um livrinho, não sei quantos já conhecem, é um livrinho pequeno, que ele fala sobre os 12 aspectos da igreja, trabalhando basicamente na carta de Paulo aos Efésios. E fala sobre, né, várias questões, inclusive eu trouxe um estudo aqui, no primeiro domingo que eu estive aqui, sobre a igreja como corpo de Cristo. E hoje eu vou destacar a igreja como a Assembleia dos Chamados. Vamos ficar de pé, né, um pouquinho, e vamos ler. Quem quiser acompanhar, pode ler ali mesmo na projeção. Nós temos ali o texto, vamos ler juntos. Por isso, eu que estou preso, porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Amém? Podem sentar. Então, Paulo dizendo, né, aos Efésios: por isso eu que estou preso, porque sirvo ao Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Então, na verdade, nós vamos encontrar aquela palavra de Jesus dizendo: não foste vós que me escolhestes, mas eu quem escolhi a vós e vos designei. Então, na verdade, nós temos um chamado de Deus, e esse chamado, ele acontece desde o início, né? Quando o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, peca, desobedece, nós vamos encontrar logo ali Deus indo ao encontro do homem e chamando, né, Adão. Então Deus sempre teve essa preocupação de nos chamar. Então a igreja, ela tem esse aspecto de ser chamada, né? Nós somos, na verdade, chamados, e pode passar o próximo slide, que nós somos, na verdade, chamados para fora, né? A palavra igreja aparece pela primeira vez em Mateus 16, quando o próprio Jesus vai dizer, né, edificarei a minha igreja, aquele texto bem conhecido, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí então a palavra igreja, imagino que os irmãos já têm uma ideia, né, já do significado, eclesia ou eclese, que significa para fora e chamados. Então a igreja é, portanto, a assembleia dos chamados para fora. Nós nos reunimos dentro das quatro paredes, e é muito importante que nós não tenhamos essa visão, né, de que a igreja é esse prédio que nós temos aqui. Nós nos reunimos aqui nesse templo, mas na verdade é lá fora que devemos também trabalhar, testemunhar, fazer a obra de Deus. Não fomos chamados para ficar presos, guardados dentro de um lugar, mas para sair e proclamar o Evangelho. Jesus disse, portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então precisamos ter essa visão de igreja. A igreja é a assembleia daqueles que foram chamados e chamados para fora. Ok? Pode passar o próximo. Agora, precisamos entender também um pouquinho mais esse chamado para fora, né? Então nós temos ali que a primeira pessoa a ser chamada na Bíblia, lógico que é relacionado à igreja, é Abraão, né? Abraão, ele é pai da raça chamada. Abraão foi chamado para sair ali da sua terra, de Ur dos Caldeus. Esse lugar simbolizava um mundo, né? Na época um mundo cheio de ídolos. Então simbolizava, diríamos, né, hoje o mundo também em que vivemos hoje. E aí lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, no verso 1, nós vamos ver justamente
a ligação de Abraão com a igreja. Porque nós vamos encontrar, justamente, lá no capítulo 1 de Mateus, quando fala ali da genealogia de Jesus, vai dizer justamente, essa é a lista dos antepassados de Jesus, que era descendente de Davi e descendente de Abraão. Logo, Jesus, que é o fundador da igreja, que é quem organizou e que começou a igreja, que é a base da igreja, nós vemos que quando se fala lá e quando coloca lá a lista dos seus antepassados, coloca Davi e também coloca Abraão. Logo, nós vamos ver que Abraão sendo chamado para sair, e agora nós vamos ver Jesus organizando, fundando a sua igreja, e o texto, o escritor bíblico, de Mateus, fazendo essa ligação de Abraão até Davi. Então logo, a igreja é isto, a igreja é chamada. Então começa com o chamado de Abraão, e esse chamado para fora, ele tem vários aspectos. Começa com o chamado para que a pessoa saia do mundo em que ele está vivendo. Não se pode admitir uma pessoa que se diz chamada por Cristo e tendo aceito o convite de Jesus, continue no mundo, vivendo e fazendo e tendo as mesmas práticas do mundo comum, do mundo natural. Quando nós falamos do mundo, estamos falando das pessoas que ainda não têm compromisso com Jesus. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas devem ficar para trás e ele deve viver uma vida nova. Não significa que você, por ser cristão, por ser crente, não deve mais ter contato com as pessoas do mundo. Há um erro muito comum que se cometia no passado, é que às vezes a pessoa achava assim, porque agora ela era convertida, ela era uma pessoa cristã, ela não podia mais ter contato com as pessoas que não eram cristãs. Então ela tinha que se isolar completamente, tinha que abandonar os amigos. Às vezes, se um tio ou uma tia fazia uma festa lá de aniversário ou casamento ou alguma coisa, a pessoa diz, lá não posso ir lá mais, porque agora eu sou cristão, eu sou crente. Então não significa sair no sentido de abandonar a sua família, de abandonar os seus amigos, mas é esse sair no sentido de não praticar, não viver mais as coisas do mundo. Então é um chamado para que a pessoa saia do mundo e assuma um compromisso com Cristo, mas também um chamado para que a pessoa vá e que anuncie o Evangelho e que fale do amor de Cristo às outras pessoas. Ok. Pode passar. Muito bem, então nós somos chamados, em primeiro lugar, para experimentar uma vida de fé. O chamado de Deus é um chamado para uma experiência de fé. Não se pode admitir alguém que diz ter aceito o chamado de Jesus, o convite de Jesus, e que se propõe a caminhar com Ele, que não esteja disposto a andar pela fé. Há uma caminhada de fé. A caminhada cristã é uma caminhada de fé. Sem fé, nós não conseguiríamos sequer estar aqui. A conversão, ela passa pelo arrependimento e pela fé. Então, para uma pessoa chegar à conversão, chegar a aceitar Jesus, ela precisa, então, demonstrar fé. Deus chamou Abraão para sair da sua parentela, ir para uma terra que ele lhe mostraria, e era preciso confiar no suprimento de Deus. Como nós precisamos hoje, nesses dias que estamos vivendo, depender de Deus, confiar em Deus. Estamos aqui num culto de oração. São muitas necessidades que nós vivemos hoje, Aqui citamos aqui pessoas enfermas, citamos aqui uma série de necessidades aqui. Jesus disse, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível quando se propõe a uma caminhada de fé. É possível conseguir muitas coisas. Não há nada impossível a Deus. Nada é impossível a Deus.
Então, a vida cristã é uma caminhada de fé. E quando nós aceitamos o desafio de caminhar com Cristo, e numa caminhada de fé, coisas extraordinárias acontecem. Abraão aceitou o desafio, saiu da sua terra, saiu dali, e nós já vimos que havia todo um contexto, uma necessidade da sua saída ali, e saiu para uma caminhada de fé. E quantas coisas boas Abraão experimentou. E até hoje nós somos abençoados, somos frutos da bênção e da fé de Abraão. E aí nós temos a Bíblia dizendo, vamos ler juntos o que diz Romanos 10, 17? A fé vem pelo ouvir, né? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Na verdade, Romanos 10, 17 diz, porque a fé vem pelo ouvir. E aí, Hebreus 11, 6, vamos lá? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, isso significa que, como igreja, nós precisamos estar ouvindo, né? Você precisa ouvir sempre a palavra, e aí entra a importância do estudo da Bíblia, do conhecimento bíblico, porque a igreja, ela experimenta a fé na medida em que ela experimenta a palavra, em que ela se alimenta da palavra, em que ela lê a palavra, em que ela vive a palavra, em que ela prega a palavra, em que ela sai anunciando a palavra, ela vai experimentar a fé. E ela agrada a Deus quando ela faz isso. Então, sem fé, não tem como agradar a Deus. Mas com fé nós agradamos a Deus. E quando Deus se agrada e sente feliz, como, né, coisas boas vão acontecer e vão ser derramadas sobre a nossa vida. Então, somos chamados para uma experiência de fé. Por isso, se você está passando hoje por uma provação, por uma luta, enfrentando às vezes um problema, quem sabe do desemprego, da enfermidade na família, né, de perdas, na vida cristã, nada acontece por acaso. Se nós somos servos de Deus, se nós somos filhos de Deus, se nós aceitamos o chamado de Jesus Cristo para uma caminhada de fé com Ele, né, Ele tem algo para nos falar e para realizar através das nossas experiências. Então devemos confiar em Deus, entregar a Ele mesmo, dizer, Senhor, estou aqui, estou nessa situação, está difícil, está apertado, mas eu confio no Senhor, e eu vou em frente, porque eu sou do Senhor, porque eu sou a igreja do Senhor, e porque eu entendo que a igreja precisa caminhar com fé, e eu quero essa caminhada para a minha vida. Segundo lugar aí, pode passar, a igreja é chamada para ser modelo. Então, a igreja é chamada para ser modelo, padrão, além de uma caminhada de fé, né, no mundo corrompido, idólatra, sem referência, Deus chama Abraão para uma experiência de vida diferente. Abraão recebe o desafio de ser modelo. Eu já destaquei isso aqui outro dia, que nesse tempo em que Abraão viveu, nesse tempo, nessa realidade do mundo de Abraão, lá no Velho Testamento, o ser humano havia perdido a referência de Deus. As pessoas, muitas das pessoas, elas queriam adorar a Deus, mas o pecado corrompeu o coração do homem, e aí as pessoas perderam a visão do Deus verdadeiro, do Deus Jeová, do Deus Todo-Poderoso. E então as pessoas começaram a construir deuses para si. E aí então nós encontramos no Velho Testamento, eu já disse isso, várias vezes a palavra de Deus dizendo, trabalhando, dizendo, olha, o Deus daquele povo, o Deus daquele... Cada povo tinha o seu Deus, né? Havia o Deus então de Israel, e então Abraão, e também nós vamos ver depois Israel, é chamado para que através deles, Deus pudesse trabalhar, e Deus então trabalhou com Abraão, e Deus vai trabalhar com a nação de Israel, para que esta nação, para que esse povo fosse referência, fosse um padrão, para que as pessoas pudessem olhar e ver ali o poder de Deus.
Sei quantos irmãos lembram da experiência lá de Jericó, quando o povo de Deus está ali, e a cidade, né, e os muros vão cair, e aí nós temos ali a questão da prostituta de Raabe, e ela vai, né, na declaração, na palavra dela ali, ela vai dizer várias coisas ali, mostrar que ela tinha consciência, inclusive isso foi importante para a salvação dela, de que aquele povo que estava vindo, que estava ali, era um povo de Deus, e que não tinha como vencê-los, porque era um povo escolhido, e Deus agiu, e por isso algumas vezes nós vamos ver no Velho Testamento, Deus agindo de forma mais rígida, mais forte, porque era necessário naquele momento, naquele tempo, em que as pessoas pudessem ver, e pudessem perceber, através dos escolhidos, dos separados de Deus, dos chamados de Deus ali, que Deus era o Deus Todo-Poderoso. Então Deus precisava de uma referência. Essa referência hoje é a igreja. A igreja hoje é a referência. Não podemos esperar hoje que Israel, mais, nação de Israel, não podemos esperar hoje, não podemos esperar que o Estado, o governo, vai ser a referência. A igreja hoje, ela está no mundo para ser padrão, para ser modelo. Por isso que nós vamos encontrar Jesus dizendo, no Evangelho de Mateus, o que? Vós sois o sal e vós sois a luz. Então, nesse mundo em que nós estamos vivendo, sem sabor, sem gosto, tal, nós somos o sal que vai dar sabor. Nesse mundo que vive na escuridão, de pessoas perdidas, nós somos a luz que o mundo precisa para ver o caminho, para encontrar a direção para onde seguir. Então, pense sempre nisso. Você é um modelo para as pessoas que vivem lá, na sua rua, na sua casa. Eu, quando cheguei em Cachoeiro, eu vim lá de próximo de Rio Novo, fui trabalhar, na época, meu primeiro emprego aqui foi no supermercado Guandu, o famoso Guanduzão, tal. Trabalhei naquele supermercado Guandu, lá onde é hoje lá do shopping ali, onde tem hoje, já foi uma igreja e tal, eu trabalhei ali. E interessante que tinha eu ainda bem jovem, muito tímido e tal, e já era evangélico, já era cristão, mas não me mostrava ali. Mas eu achava interessante uma menina que tinha lá, que trabalhava, uma jovem, porque depois eu descobri, depois eu encontrei ela na igreja, e descobri que ela era evangélica, inclusive fiquei até com vergonha, quando ela chegou, ela falou, você está aqui e tal, e eu nem tinha dito para ela que eu era evangélico, mas tudo o que acontecia, ela falava, não, vamos, inclusive um dia uma colega de trabalho perdeu lá alguma coisa, ela disse, não, nós vamos orar para Deus ajudar, você vai encontrar, eu acho que se foi o anel, não me lembro bem, que ela tinha perdido. Então era uma pessoa que ali no seu trabalho, no ambiente de trabalho, ela era de fato um padrão, era um modelo, e num tempo muito difícil, onde praticamente quase você via poucos evangélicos. Mas é isso que Deus espera de cada um de nós, que aonde você esteja no seu trabalho, na sua rua, na escola, onde você estiver, você possa ser aquilo ali que o apóstolo Paulo diz em Efésios 5:1, sede imitadores de Deus, como um filho amados, imitadores de Deus. E aí a gente precisa então ver na pessoa de Jesus quem era Deus, porque Jesus veio e representou Deus, o amor de Deus, o carinho, tudo aquilo que Deus é. Nós precisamos olhar para Ele, para Deus, e ver em Deus tudo aquilo que Deus é, e nós precisamos procurar viver de acordo com os padrões, com os princípios que Deus nos orienta, que Deus nos mostra. Então, a igreja, ela é chamada para ser modelo, para ser padrão nesse mundo em que nós estamos vivendo. É a igreja, somos nós. Igreja, quando falamos em igreja aqui, não estamos, lógico, falando de simplesmente de uma denominação, falando simplesmente de uma igreja local específica. Estamos falando de pessoas salvas, transformadas, lavadas pelo sangue de Jesus, que representa cada um dos irmãos aqui, daqueles que já
entregaram suas vidas para Jesus. Ok, pode passar. A igreja é chamada para viver de maneira digna, né? Digno é o mesmo que correto, direito, honesto, honrado, íntegro. E aí nós vamos encontrar mais uma vez a palavra do Senhor dizendo: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação com que foste chamados. Isso que nós lemos. E no verso 2, Paulo, o apóstolo, ele vai completar: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Longanimidade. O que significa essa palavra? Essa palavra, pastor Paulo diz, paciência, né? Há uma diferença do paciente para o longânimo. Qual a diferença? A diferença está descrita ali mesmo. Porque paciência é a capacidade de você suportar situações difíceis, complicadas. Então você tem paciência, vou esperar que vai melhorar. Agora, o longânimo é aquele capaz de suportar pessoas complicadas, pessoas difíceis. Por isso que o apóstolo Paulo diz ali: suportando-vos uns aos outros em amor. O longânimo é aquilo que aconteceu com Jesus em relação a Judas Iscariotes. Jesus sabia que Judas era o traidor, gostava do dinheiro, tal, né? Tinha um problema, uma série de problemas, mas deixou ali, permitiu que ele ficasse, né? Deu tempo para que ele trabalhasse, e assim a gente vai ver. Então, essa é a definição, né, do longânimo. O longânimo, o paciente, ele trabalha mais com questões, com situações complicadas, difíceis, adversas. O longânimo, ele trabalha com pessoas, ele é capaz de esperar um pouco, de suportar, de ajudar, tal, de, né, caminhar com pessoas. Então, somos chamados para viver de maneira digna. A igreja precisa mostrar toda a sua dignidade, e aí, então, igreja, como eu já disse, somos nós, então, precisamos amar aquilo que é correto, que é direito, aquilo que é honesto, que é honrado, que é íntegro. Devemos viver, e as pessoas precisam olhar para nós e ver que nós somos realmente assim, confiáveis. Essa é a verdade. Ok? Pode passar. A nossa conclusão: o chamado para a igreja de hoje, continua sendo o mesmo chamado da igreja dos tempos dos escritores bíblicos, né, dos tempos de Abraão, né? A igreja de hoje continua sendo desafiada a sair e cumprir a sua missão. Deus conta com a sua igreja para ser modelo de fé, de conduta neste mundo corrompido que nós estamos vivendo hoje. Jesus disse, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, e aí então batizam esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, somos a igreja, a assembleia dos chamados para fora, chamados para ser padrão, para uma vida de fé, para viver uma vida digna. Que Deus nos ajude, nos abençoe, que sejamos realmente a igreja que Deus espera que sejamos. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado, porque o Senhor confiou a nós essa tão importante tarefa de representar o Senhor através da igreja aqui nesse mundo em que vivemos. Obrigado, Pai, porque o Senhor fundou a igreja, estabeleceu a igreja, porque Jesus mesmo estabeleceu e construiu sobre ele esta rocha, a igreja, e nos colocou e nos chamou, ó Deus, para que dela participássemos. E nós estamos aqui
somos a igreja do Senhor, entendemos e compreendemos pela Tua palavra o que é igreja, como deve viver a igreja, e pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a cada dia, para que a nossa vida possa ser vista pelas pessoas lá de fora, como uma igreja do Senhor, como a presença viva do Senhor, o amor do Senhor, que possamos viver uma vida de fé, uma vida correta, digna, ó Deus, em que as pessoas possam olhar em nós e confiar em nós, na Tua igreja, nesse mundo onde há tanta mentira, tanta falsidade, tanta desonestidade, tanta imoralidade, idolatria, Senhor, mas que a presença do Senhor seja vista em cada um de nós, em nome de Jesus, amém, Senhor.